Então, concluindo o meu ministério aqui em Barreiras, foram 8 anos e 10 meses, faço um balanço de tudo que aconteceu aqui e como pude responder aos desafios que a missão episcopal aqui em Barreiras exigiu, não é? Então, eu cheguei aqui em Barreiras em 25 de fevereiro de 2011, vim substituir Dom Ricardo Weberberger, que foi o primeiro bispo de Barreiras. Encontrei a cidade bastante comovida com a morte de Dom Ricardo e reconhecendo a cidade e toda a Diocese de Barreiras que Dom Ricardo tinha dedicado os anos de sua vida ao povo de Barreiras e tinha feito isso com muita disponibilidade e que foi considerado um bom pastor para o povo de Barreiras. E eu tive que reconhecer isso e tomei como base do meu ministério reconhecer a riqueza do ministério de Dom Ricardo e, partindo dos pontos positivos do período que ele viveu aqui, partindo da herança que ele deixou, não é? O legado episcopal de Dom Ricardo, eu então podia dar continuidade e enriquecer esse passado com a minha contribuição, não é? Com a minha doação. E foi isso que eu fiz durante esse período. Na verdade, o bispo é um sucessor dos apóstolos, não somente dos apóstolos passados, dos 12 apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, mas o bispo é sucessor dos apóstolos seguintes. No caso, eu me considero sucessor de Dom Ricardo e, portanto, devo admirar a sua obra e, a partir dessa admiração, também eu dar minha contribuição como fiz aqui em Barreiras, não é? Então, como eu posso avaliar a minha contribuição, não é? Eu procurei doar a minha vida pelo povo de Barreiras e trabalhei incansavelmente todos os dias da minha vida para cumprir a minha missão. Estive presente na vida das paróquias e das comunidades. Praticamente viajei muito, tive as condições de viajar porque os meios de transportes melhoraram. Eu cheguei aqui com saúde e pude viajar pelo território da Diocese de Barreiras. Visitei muitas comunidades, celebrei as festas dos padroeiros, celebrei Crisma. Nunca neguei um compromisso, não é? Estive sempre muito disponível para o povo de Barreiras e da região, de modo que fui onde o povo precisava e participei de todos os momentos da vida da Diocese de Barreiras, aqueles momentos que eram de responsabilidade do bispo. Então, pude fazer isso. Estive, portanto, nesses momentos de festa, nos momentos também de dores, nos momentos de tristeza. Convivi com as alegrias e as tristezas do povo do oeste da Bahia durante esses quase 9 anos, não é?
Eu procurei também melhorar as estruturas da Diocese de Barreiras, não é? Por exemplo, as estruturas administrativas, acompanhando os tempos. Procurei informatizar as paróquias, interligá-las para que todas elas pudessem se relacionar e todos pudessem saber tudo aquilo que estava acontecendo, não é? Procurei também construir as estruturas necessárias, não é? Novas igrejas, novos centros paroquiais, não é? Na questão de formação, o senhor, eu vejo uma diferença muito grande, não estou comparando o senhor, mas a questão do confissão, o senhor plantou essa questão da religiosidade, o senhor apurou mais. Sim. Você também? Sim, isso, não é? Eu procurei atender melhor as comunidades. Foram criadas, no meu período, 4 novas paróquias, não é? Essas paróquias começaram a atuar melhor porque padres ficaram, portanto, assumindo essas paróquias, organizando mais ação evangelizadora nelas. E depois, como disse, foram construídas novas realidades, inclusive diocesanas. Eu construí, com a ajuda do povo, é claro, o Memorial Dom Ricardo, uma nova igreja no centro de Barreiras. Depois eu construí o centro de espiritualidade do Cantinho do Senhor dos Aflitos para atender melhor o povo de Barreiras e da região por ocasião das romarias, mas sobretudo para dar o Cantinho do Senhor dos Aflitos uma permanente assistência religiosa para que o povo de Barreiras pudesse descobrir mais a beleza da devoção ao Senhor dos Aflitos, não é? Eu procurei organizar a cúria, organizar também as casas de encontros, de formação. Procurei, durante esse período, formar o povo, não é? Nunca faltou aqui assessores para cursos, informações, não é? Não somente para os padres, mas também para os leigos, não é? Depois eu dei um mergulho na cultura, na história da região, procurando sistematizar o passado da região, descobrindo as figuras importantes, não é? Sobretudo as figuras religiosas importantes, não é? Fiz, portanto, um estudo histórico a respeito do Padre Vieira, a respeito do próprio Dom Ricardo. Publicamos livros sobre essas pessoas, né, para valorizá-las, mas para que também, descobrindo essas pessoas, conhecendo essas pessoas, nós pudéssemos segui-las e pudéssemos também nos inspirar nelas. Então, portanto, publiquei um livro a respeito do Padre Vieira, um livro também a respeito do Dom Ricardo, e depois fiz um trabalho sobre as paróquias, que no fundo, falando a história das paróquias, falava da história dos padres, da história das religiosas, da história também dos leigos, das lideranças que contribuíram para poder tornar as paróquias aquilo que elas são. O senhor podia falar um pouquinho das publicações? O senhor Padre Vieira, Dom Ricardo, quantas publicações o senhor fez aqui nesse período que o senhor está aqui na Diocese de Barreiras? Sim, na verdade eu fiz a primeira publicação, foi o manual ao Cantinho do Senhor dos Aflitos, que tento resgatar a história
e as riquezas do cantinho, oferecendo também um subsídio para que as romarias pudessem ser bem vividas, não é? Portanto, os cantos, as orações que seriam utilizadas na romaria. Esse manual do peregrino ao Cantinho do Senhor dos Aflitos, nós publicamos um manual em 2013 e publicamos outro em 2018, uma segunda edição. Depois eu quis descobrir a figura de Dom Ricardo, porque ele tinha sido um ponto fundamental, mas nós não conhecíamos bem a sua história, não sabíamos as raízes profundas que levaram esse homem a doar a sua vida aqui em Barreiras. Eu publiquei, portanto, um livro a respeito de Dom Ricardo. Depois fizemos um trabalho, não é? A respeito do Padre Vieira, que foi o construtor da Igreja São João Batista e portanto, uma pessoa muito importante na evangelização aqui. O título do livro é Padre Vieira, missionário, educador e construtor, né? Construtor da Igreja de São João Batista, que é um cartão postal da cidade de Barreiras. Depois eu publiquei um livro sobre as paróquias, tentando resgatar a história de cada uma delas, a história das lideranças, a história dos padres que estiveram em cada paróquia, das religiosas que estiveram em cada paróquia, o que cada paróquia tem, as pastorais, os movimentos, as suas comunidades, não é? Isso. E agora eu estou publicando um livro sobre a Catedral de Barreiras. O livro se chama Catedral de Barreiras, Contextos e Significados, que reproduz um estudo que fizemos, portanto, da Catedral em 2015, quando comemoramos 90 anos da bênção da Igreja de São João Batista. Portanto, a partir de 1979, a Catedral de Barreiras. Naquele ano nós estudamos a Catedral, vimos o contexto religioso dos anos 1925, quando foi inaugurada a Catedral, depois a arquitetura da Catedral, depois estudamos um pouco sobre os padres que estiveram na Catedral, não é? Sobre a própria história da Catedral. Então isso nós vamos também publicar agora no dia 8 de dezembro, não é? 8 de dezembro, não é? Isso. São esses aspectos que eu penso que poderia dizer a respeito desses meus anos, né? Eu agradeço ao povo de Barreiras todo o carinho que recebi aqui, não é? E o trabalho foi realizado, não fiz um trabalho sozinho. Eu vivi com os padres, os diáconos, as religiosas, e também vivi com a sociedade civil, não é? Fui muito ajudado pela sociedade civil, pelo comércio, pela produção, não é? Pelos agricultores, não é? Enfim, por todos aqueles que solidariamente vivem aqui e contribuem para o bem da região oeste. Eu sou baiano,
baiano do Recôncavo, portanto do litoral, e vim fazer esse trabalho, mas como missionário não tem lugar. O senhor nasceu em que cidade? Salinas? Salinas da Margarida, e como missionário não tem lugar, eu me torno habitante de todos os lugares e parte de todas as culturas. E mergulhei no oeste da Bahia e agora estou disposto a prosseguir e ir para outros lugares, oferecer o mesmo amor, a mesma doação que o povo espera de um seguidor de Jesus Cristo. Aproveito, portanto, para abençoar o povo de Barreiras. Saindo daqui, nós vamos rezar para que venha um novo bispo e que venha um pastor segundo o coração de Deus, capaz de dar a sua vida pelo povo de Barreiras e da região. A todos, muito obrigado.